Olá pessoal, graça e paz. Pessoal, aqui é o pastor Pinheiro, pastor presidente da Igreja Batista, Ministério de Libertação em Angra dos Reis. Queridos, Deus me deu uma palavra para levar ao seu coração. Uma palavra muito interessante, eu estava meditando, achei muito interessante. Livro de Tiago 4:17, a palavra de Deus nos diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus queridos, interessante nós vermos que quando se trata da palavra pecado, é uma palavra bastante polêmica. E é interessante também, eu estava meditando, que a ideia que se tem do pecado é quando uma pessoa prostitui, comete o adultério, quando a pessoa desonra pai e mãe, e quando a pessoa comete um ato hediondo. Aí então se tem a ideia que realmente isso é pecado. Mas interessante que a palavra de Deus é maravilhosa, ela nos confronta. E Tiago 4,17, Tiago diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando nós não fazemos o bem, a palavra de Deus diz que nós estamos pecando. E o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, aí vem o próximo como a ti mesmo. Quando nós podemos fazer o bem, se não estamos fazendo, nós pecamos diante de Deus. Em um mundo, de uma desigualdade, em um mundo que nós vivemos, esse presente século de uma desigualdade, a gente vê a falta de empatia das pessoas, a falta de ser solidário com o próximo. É uma coisa realmente absurda. E interessante que isso a gente se depara até no meio daqueles que dizem que servem a Deus. E fazem vistas grossas para aqueles que realmente precisam. Então, queridos, eu estava lembrando de uma história, a história da sopa de pedra. Interessante, né? Certamente vocês já ouviram falar dela. É contada de maneira diferente por muitos, mas que tem assim uma moral, um fundo de moral muito grande. Muito grande. Tem uma verdade ali aplicada muito grande. Essa história surgiu, tem origem em Portugal, numa cidade chamada Almeirim. E conta-se que um certo homem, ele abordou o seu cavalo, ele saiu para uma longa viagem, montou no seu cavalo e foi viajar. E durante o dia todo, aquele homem já estava longe e ele estava cansado e com fome, depois de um longo dia. E aquele homem, então, ele avistou uma vila. E ele, então, pensou, vou até aquela vila para que eu, na verdade, peça alguém para me dar alguma coisa de comer. Enquanto aquele homem, então, se prontificou-se em direção àquela vila, o seu cavalo tropeçou e jogou aquele estrangeiro no chão. E ele, então, levantou e percebeu que o cavalo havia tropeçado em uma pedra. E ele, então, disse: eu vou tirar esta pedra do caminho para que nenhuma outra pessoa venha tropeçar. Ele, então, foi lá, cavucou aquela pedra e tirou. Mas quando ele pegou aquela pedra em suas mãos, ele achou aquela pedra esplêndida. Ele achou aquela pedra interessante. E ele resolveu então colocar na bolsa da sua sela. Montou no seu cavalo e foi em direção àquela vila.
E quando ele passava, então, próximo daquela vila, pela rua, as pessoas o olhavam. E ele viu uma senhora próximo da sua casa e ele então perguntou: senhora, a senhora tem alguma coisa para me dar para eu comer? Porque eu estou com muita fome, viajei o dia todo. E aquela senhora, antes mesmo de falar, já sentenciou, meneando a cabeça, e disse àquele homem: olha, nós não temos nada para te dar para você comer. Porque esse ano a colheita foi muito ruim. E ele então continuou o seu caminho. Chegou próximo de uma casa, havia um homem, um senhor. Ele disse: senhor, tem alguma coisa para dar para eu comer? Porque eu estou com fome, viajei o dia todo. E aquele homem disse: meu senhor, infelizmente não tenho nada para dar para o senhor, porque esse ano não choveu, a colheita foi muito ruim. Em cada casa que aquele homem passou, a resposta era a mesma naquela vila. E aquele estrangeiro então percebeu que aquelas pessoas que ali estavam eram miseráveis, estavam pior do que ele, em situação realmente difícil, e caiu-lhe uma tristeza. Ele viu naqueles rostos, naquelas pessoas, a tristeza estampada no rosto de cada um. As pessoas daquela vila estavam desoladas. Ele percebeu que não havia alegria naquelas pessoas. Então, queridos, aquele homem então saiu, entrou debaixo de uma árvore, com uma bela sombra, e ele assentou pensando naquela situação. E aquele homem então teve uma ideia brilhante. Ele lembrou daquela pedra. Ele pegou aquela pedra, ele gritou no meio daquela vila e disse: pessoal, vamos fazer uma sopa com esta pedra. E um senhor olhou para ele, disse, um velhinho olhou para ele e disse: mas sopa de pedra? Eu nunca ouvi falar. Ele disse: vai ficar uma sopa deliciosa. E aquelas pessoas então ali, todas elas naquela expectativa, curiosas com respeito àquela sopa de pedra. E ele então disse: mas gente, eu preciso de uma panela para fazer essa sopa com esta pedra. E alguém então correu e disse: eu tenho uma panela. Ele disse: traz uma panela então bem grande. E foi trazido a ele uma panela bem grande. E ele então disse: olha gente, eu vou precisar de água. E trouxeram água. Alguém correu e buscou água. Ele encheu aquela panela e colocou a pedra naquela panela, acendeu um fogo debaixo daquela árvore e começou então a ferver a água. Ele disse: pessoal, essa sopa de pedra ficaria deliciosa se colocássemos nela cenoura. E uma senhora gritou: eu tenho cenoura. E correu lá e trouxe bastante cenouras. E aquele homem picou e colocou naquela panela. Ele disse: gente, essa sopa vai ficar deliciosa. Imaginou um pouco de chuchu? Alguém gritou: eu tenho chuchu. Correram lá e trouxe o chuchu. Ele disse: vai ficar muito boa essa sopa, mas se tivesse batatas, ficaria melhor ainda. Aí um senhor gritou: eu tenho batatas em casa. Correu lá, trouxe as batatas e colocou. E aquele homem disse: olha, essa sopa vai ficar realmente deliciosa. Agora, gente, se colocasse um pouquinho de sal, vai ficar maravilha. Alguém gritou: eu tenho sal em casa. Correu e trouxe o sal. E aquele homem então disse: gente, olha, essa sopa vai ficar fora de sério. Agora, já imaginou se tivesse uns pedaços de carne para colocar nessa sopa? E um homem gritou: eu tenho carne em casa. E saiu correndo e trouxe muita carne. E aquele homem então picou aquelas carnes, colocou ali naquela panela e cozinhou uma bela sopa. E aquelas pessoas então, depois da sopa estava prontinha, ele chamou: gente, vamos comer, todo mundo chama os vizinhos, todos da vila, vamos comer.
E aquelas pessoas ali se reuniram debaixo daquela árvore e comeram, ficaram fartos de tanto comer. E uns diziam para o outro: olha, nós nunca comemos uma sopa tão deliciosa como essa. E eles então resolveram: gente, vamos fazer uma festa. E acenderam fogueiras, trouxeram instrumentos, começaram a tocar, cantar e dançar. E foi uma festa a noite toda, até o amanhecer. Quando chegou o amanhecer, todos felizes, alegria no rosto. E aquele homem então disse: pessoal, olha, eu preciso então agora, amanheceu, eu preciso seguir a minha caminhada, a minha jornada. E quando ele então montou no seu cavalo, um menino disse: Senhor, o senhor está esquecendo a sua pedra. E aquele homem disse: eu vou deixar ela para vocês, porque quem sabe um dia vocês vão precisar dela. Então, meus amados, moral da história: fazer o bem faz bem, traz alegria. Fazer o bem alivia a alma, traz felicidade. Louvado seja Deus. Esta palavra é uma palavra maravilhosa. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. As pessoas daquela vila não se comunicavam, não havia alegria. Cada um vivia por si mesmo, não pensavam nos outros. E por causa disso estavam passando por grandes dificuldades. Mas eles aprenderam a fazer o bem. E aquela vila, sua história foi mudada. No lugar de tristeza, de angústia, ali tomou conta a alegria. Que a alegria de fazer o bem esteja em nossos corações. Meus amados, que Deus vos abençoe. Quero que você curve a sua cabeça neste momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, Senhor, por não praticar o bem, porque sabemos fazer o bem. Nós temos aprendido com o Senhor a fazer o bem. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas, que o Senhor tenha misericórdia deste meu irmão, desta minha irmã, que o Senhor tenha misericórdia deste meu amigo, desta minha amiga, que vai estar assistindo este vídeo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um lar, cada uma família, sobre cada uma vida. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo esta pessoa. Amém. Meu querido amigo, minha amiga, compartilhe este vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Grande beijo no seu coração. Um abraço do Pastor Pinheiro. Fique